Bom, nesse vídeo aqui eu vou falar sobre a correção da mordida profunda. Como corrigir a mordida profunda, por que a mordida profunda acontece, como que você não deve corrigir a mordida profunda, enfim. Então, se você é ortodontista, está vendo esse vídeo e tem casos de mordida profunda e está lutando para destravá-los no seu consultório, fica até o final porque pode ser que você esteja errando em alguns dos detalhes que eu vou falar aqui. Então vamos lá, primeira coisa. Quando você tem uma mordida profunda, por que ela acontece, geralmente? Tá? O que você tem, na verdade, é um overjet, uma classe 2, basicamente. Né? Você tem um overjet, certo? Ou seja, por excesso de maxila ou deficiência de mandíbula, não importa, o que importa é que você tem esse overjet, e os dentes tendem a se encontrar. O que acontece? Eles vão extruindo. Geralmente o inferior ele extrui mais para tentar encontrar o superior extrui um pouco também, mas o inferior ele extrui mais. Então o que você tem essa situação da seguinte forma aqui, certo? Então o que acontece? Se você se focar em primeiro corrigir se você focar em corrigir, em colar os brackets inferiores, por exemplo, mais embaixo, para tentar desviar da mordida profunda, o que vai acontecer é que você não vai corrigir essa mordida profunda porque você vai ter uma diferença persistente de torques. O que acontece? Para você corrigir a mordida profunda, você tem que ter inclinações ideais dos incisivos. Eles não podem estar assim, ok? E para atingir essas inclinações ideais, você tem que colar os brackets no meio dos incisivos superiores e no meio dos incisivos inferiores. Se você desvia os brackets inferiores para escapar dessa mordida profunda, você vai ter dentes inferiores mais lingualizados do que deveria, certo? Então o que vai acontecer é uma persistente diferença de inclinação e você não vai conseguir corrigir essa mordida profunda, certo? Então, para você colar, o que você tem que fazer é colar os brackets inferiores na altura certa, no meio da coroa clínica, usando levantes. Então você precisa, antes de mais nada, usar levantes para que você cole os incisivos na altura certa. Esses levantes, eles podem ser na região anterior ou na região posterior. E como que você vai decidir se vai colocar esse levante na região posterior ou anterior? Um dos melhores indicativos é você verificar se o paciente é braquifacial ou se ele é um paciente mais tendente a dólico, a mesofacial. Porque isso vai ser determinante. Se você colocar um levante na região posterior em um paciente braquifacial, a tendência é aprofundar a mordida cada vez mais. Porque ele tem uma musculatura muito forte, vai ficar mordendo nesse levante nos molares, vai intruir os molares. Isso vai fazer com que na região anterior intrua ainda mais, aprofunde ainda mais. Ok? Agora, se for um paciente dólico ou... Então, desculpe aqui. No paciente braquifacial, certo? Onde que você tem que colocar o levante? Não na região posterior, na região anterior. Você pode colocar em incisivos centrais, certo? Quando colocar? Quando você tiver pelo menos num fio mais espesso, você monta o arco superior, né? Você monta o arco superior, chega pelo menos aí num fio 17, um fio 19 por 25. Você coloca o levante na lingual dos incisivos superiores, tá? E aí você vai ter esses dentes, os inferiores batendo no levante dos incisivos. Isso vai desocluir a região posterior, vai fazer com que os molares extruam, aumentando a dimensão vertical e corrigindo a mordida profunda ao mesmo tempo que você está conseguindo alinhar os dentes, certo? Você pode usar até elásticos posteriores para melhorar, né, para acelerar essa extrusão dos dentes posteriores, tá? Agora, tenha muita atenção. Se os dentes, se os incisivos já foram traumatizados, se eles têm tratamento de canal, se ele tem trinca, se tiver qualquer problema com esses incisivos, evite usar o levante nos incisivos, use nos caninos, tá? Você também pode usar tranquilamente o levante nos caninos, principalmente quando o overjet é muito grande. Quando o overjet é muito grande, o paciente ele acaba escapando dos incisivos, escapando do levante e acaba não adiantando nada o levante. Aí você coloca o levante nos caninos. Então isso é para pacientes braquifaciais. Você pode colocar nos anteriores, certo? Então você vai alinhando e nivelando, corrigindo as curvas de Spee, colocando elásticos posteriores dessa forma. Quando os molares se tocarem na região posterior, você pode remover os levantes e aí você já vai ter corrigido a mordida profunda, na grande maioria das vezes. Isso é uma forma excelente de corrigir mordida profunda, tá? Agora sim,
Se o paciente for dólico ou mesofacial, você pode colocar os levantes na região posterior, sem problemas. E aí, você precisa... O importante é que você precisa entender que os brackets têm que ser colados na altura certa. Porque aí, dessa forma, você vai corrigir a curva de Spee, porque geralmente a curva de Spee está alterada, porque a gente tem uma extrusão das regiões anteriores, né? Isso vai inverter as curvas de Spee, então você precisa alinhar e nivelar com curvas reversas para você corrigir, planificar essas curvas de Spee e após isso usar elásticos classe 2 para corrigir essa diferença sagital. Tá? Mas só faça isso se você conseguir colar corretamente os brackets através do uso de levantes, certo? Em algumas situações você nem o elástico vai precisar para corrigir essa mordida profunda, porque de repente o paciente já é classe 1 de canino e ele naturalmente você já vai corrigir só com alinhamento, nivelamento e planificação das curvas. Se houver overjet, sim, você vai ter que usar elásticos. Ok? E se você é um iniciante em ortodontia ou já tem mais tempo na ortodontia e está inseguro ou insegura sobre o planejamento dos seus casos, eu tenho um treinamento que vai ser muito assertivo, objetivo, vai te ajudar a ter mais segurança, vai se aplicar à grandíssima maioria dos seus casos, que é o meu treinamento Planejamento Ortodôntico Objetivo. Vou te ensinar o passo a passo do planejamento correto e você vai poder, enfim, se sentir mais seguro ou segura no seu consultório para planejar por conta própria seus casos. Então vou deixar o link na descrição, tenho certeza que vai mudar o jogo para você. Então é isso, espero que tenha ajudado com as dicas e até o próximo vídeo.